Hoje vim falar um pouco com vocês sobre minhas últimas leituras dos últimos meses. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literar Primeira Prateleira. Bom, vim conversar um pouco com vocês sobre minhas leituras de agosto para cá. O último vídeo que eu fiz assim foi com as leituras até julho. Então, poxa, queria fazer mais regularmente, mas também, se você for ver de agosto para cá, não foi tanta coisa que eu li, né? Vocês viram, foi pouquinha coisa. Aqui ainda tem livros que eu estou terminando, então 4, 5, 6, tem 7 livros aqui. Estou mais devagar, assim, mas estou curtindo bastante as leituras, né? Sem essa ânsia de ler um monte, a gente vai lendo conforme dá, o importante é que seja prazeroso, né? Isso eu acho que todo mundo tem que pensar assim, né? Bom, os livros que não escapam, que eu sempre leio, são os livros que a gente lê, faz leitura conjunta no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Então, se você quiser ler com a gente no clube, está aqui embaixo o endereço do site, para vocês conhecerem melhor o clube, poder assinar e começar a receber os livros e ler com a gente, tá? Envio todo mês para os assinantes, com muito carinho, o livro do mês, os marcadores do canal e do clube, tá? Então, em julho ainda, que eu acho que eu não tinha falado aqui para vocês, o livro que a gente leu no clube foi Os Gatos, tá? São 15 histórias extraordinárias ou ordinárias, do Rodrigo Novaes de Almeida, livro publicado pela Patuá. O Rodrigo que faleceu recentemente, né? E então a gente fez essa homenagem para ele no clube. Esse livro de contos, onde todos os contos tem gatos, né? Os gatos, nem que seja de forma coadjuvante, mas eles estão presentes em todos os contos. Então a gente tem desde de histórias que são mais de terror, até histórias que são mais introspectivas, de reflexão sobre a vida, né? Então, muito, muito bonito, assim, da gente ler, e essa obra aí que o Rodrigo deixou pra gente, tá? No clube, em agosto, eu reli, né? Eu já tinha lido esse ano, e aí eu reli pro clube o Estudo sobre o Fim, Bang Bang, a Paulista, romance novo aí da Paula Fábio, um romance com um tema bastante atual, que ela trata com bastante humor toda a situação delicada do país e da sociedade brasileira, e constrói personagens de forma magistral, assim, isso que me chama mais atenção, como cada personagem desse livro daria para escrever um outro livro só continuando contando a história desse personagem. Você fica com vontade de saber mais sobre os personagens, isso é o que me chamou mais atenção. Um livro incrível também que eu li, livro de não ficção, fazia tempo que eu não lia. Aí li A Planta do Mundo, do Stefano Mancuso, escritor italiano, fundador da neurobiologia vegetal, e é um autor premiado na área de divulgação científica, falando sempre de botânica. Então aqui ele trouxe temas muito interessantes, é um livro que interessa para qualquer um, não só para biólogos como eu, para gente que gosta de planta. Os temas eles abordam vários aspectos da sociedade, e são muito legais as histórias que tem aqui. Então ele vai falar desde as árvores da liberdade, que são árvores que foram plantadas na época da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, e aí como essas árvores se espalharam pelo mundo, muito, muito, muito bacana. É uma investigação que ele fez, ele e um amigo investigando. Então a história começa sendo contada em sebos, que eles frequentavam sebos e disputavam o livro entre eles. Então ele conta muito bem as histórias, assim, então ele faz, tudo fica muito interessante na mão dele, tá? Ele vai falar dos anéis de crescimento, né, nas árvores, que dá para ver os anéis de crescimento, e da história do desenvolvimento dessa ciência, né, e de coisas absurdas que aconteceram ao longo desse desenvolvimento, como um cara que ele pede uma autorização para derrubar uma árvore lá para poder vê a idade da árvore, ele derruba a árvore e aí ele constata que aquela era a árvore mais antiga do mundo, já conhecida, só que ele matou a árvore que tinha mais de 2000 anos, assim, então é muito doido.
o Pólen do Crime, um capítulo onde ele vai falar de como a primeira vez que se usou a botânica numa investigação criminal e como prova num tribunal, tá? Sementes da Lua são sementes que foram levadas para o espaço por astronautas e depois distribuídas pelo mundo. Uma veio até para o Brasil, mas essa semente foi plantada aqui, e aí ele vai um pouco atrás dessas árvores, onde elas estão, o que resta dessas árvores, se elas ainda estão de pé. Assim, então, muito bacana. Gostei tanto desse autor, que eu acabei comprando outros 2 livros deles, que vão aparecer no Book Haul de setembro, tá? Então, fiquem de olho nos próximos. Eu fiz o Book Haul em 2 partes, em uma delas eu mostro os outros 2 livros do Stefano Mancuso. Do clube, agora em setembro, eu estou lendo ainda, estou na metade do livro, Nhamuns, da Cadantas, tá? Então eu estou gostando bastante da escrita dela, nunca tinha lido nada dela. É uma história de uma garota que saiu da sua cidade natal, foi viver na cidade grande, se formou jornalista, e que volta para a cidade natal para cobrir um sítio arqueológico, um sítio fóssil que se achou no local, e ela vai revivendo esse passado dela. Achei bem legal, um livro que em alguns aspectos me lembrou 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, acho que por causa da temática, mas estou gostando bastante. Outro que eu ainda estou lendo, esse aqui, eu estou lendo bem devagar, assim, é um livro de não ficção. Eu comecei lendo ele assim, gostando muito, gostando da forma descontraída que o autor vai contando. É Uma Breve História da Bebedeira, tá? Do Mark Forsyth, ele é inglês. Como, onde e por que a humanidade tomou umas da Idade da Pedra até hoje. Então é muito bacana, porque ele vai contando nos vários lugares, ele vai falar dos astecas, dos romanos, da Idade Média, do Antigo Egito. Ele vai contando o que se bebia, como se bebia, e os costumes da época. Então um livro bem bacana. E ele é super descontraído, assim, às vezes ele dá uma informação assim, segundo os cientistas, isso e aquilo. Aí ele põe a observação, não que eu saiba o que isso significa, ou não que eu me importe com isso, sabe, umas coisas assim. Então ele é bem bacana, assim, um livro para ler e se divertir, assim, você aprende e acaba se divertindo também. Estou na metade, tá? E esse eu estou terminando, falta bem pouquinho, é um livrão, estava na minha meta de livros do ano, né, O Reino, do Emmanuel Carrère, é um livro onde ele vai falar sobre o período em que ele foi um católico fervoroso, e ele vai também, e aí ele vai pensar sobre o início do cristianismo, sobre os evangelistas, né? Então ele esmiuça e tenta ver o que eles escreveram realmente, ou desvendar trechos ali dos evangelhos e dos escritos dessas pessoas, né? Então ele fala muito do São Pedro, do Paulo e do Lucas, né? Fala do Marcos também. Então, para mim, assim, que não sou religioso e não conheço muito a fundo as histórias da Bíblia, me chamou bastante atenção, me fez gostar do tema, me interessar pelo tema. Acabei pedindo até para Record, não, para a editora Globo, uma biografia sobre o Judas, e fiquei interessado naqueles livros da Companhia das Letras, que é a Bíblia, né, traduzida como se fosse uma obra literária, que vão sair aí, acho que 4 ou 5 volumes. Então, despertou meu interesse sobre o tema, tá? Estou terminando aí o livro do Emmanuel Carrère. É isso, gente. Então essas são as leituras que eu vou terminar agora até o final de setembro, tá? Então aí depois eu faço outro vídeo contando para vocês o que eu quero ler de outubro aí para frente. E vocês, o que vocês estão lendo? Conta para mim, me dê dicas, vamos trocar informação. Eu também, do mesmo jeito que eu passo dicas para vocês, eu quero receber dica de vocês, tá bom? Abraço, até mais, tchau, tchau.